vamos viajar, pega esse avião, vai para Manaus, você pousou em Manaus, de Manaus pega a barca, não é isso? Pegar a barca ou um Pega avião, o ba... no caso eu pego a voadora, né? Pode pegar a voadora também, e aí a gente chega naquela ilha, né, mais conhecida também como Tupinambarana, né? A Ilha dos E você Falsos está chegando Tupinambás. em... Exatamente. Aí você chega lá em Parintins. Conta pra gente, cara, o que que você foi fazer em Parintins? Como que Parintins entra? Você já deu uma pincelada. Como é que Parintins entra na tua história? Como é que Parintins entra na tua pesquisa, digamos assim? E o que que você foi impactado lá que você não esperava que fosse, né? Como é que Parintins te arrebatou? É maravilhoso falar sobre isso, porque envolve muita gente, envolve a Silvia Kellen, maravilhosa, uma grande amiga. Eu vou primeiro voltar um pouco no tempo, no ano de 1998, quando o Salgueiro fez o enredo Parintins, a Ilha do Boi Bumbá, garantido caprichoso, caprichoso garantido, que foi um enredo patrocinado pela Coca-Cola e que levou aos... Eu tenho um artigo escrito sobre isso, numa revista chamada Policromias, quem quiser bota assim, Garantido e Caprichoso, João Gustavo Melo, que vai aparecer esse artigo, né, na revista Policromias do Museu Nacional, que é uma revista excelente, que fala sobre artigos científicos, e eu disseco um pouquinho sobre isso, sobre como foram os bastidores desse carnaval, em termos de até justamente dessa coisa do cultura popular com a cultura de massa e a cultura e a questão mercadológica, né? E aí o Salgueiro faz esse enredo e conversando com as pessoas lá, o próprio Eduardo, muita gente falava muito de que a experiência que quando eles foram para o Festival Folclórico de Parintins foi parece que um sonho, foi uma coisa muito interessante, né? O André Jobim, que era diretor cultural do Salgueiro também, que era de Manaus e que falava muito do festival, e a partir daí eu comecei a ver fitas, né? E eu fiquei encantado pelo festival, etc. Mas eu não entendi a gramática do festival, que é uma coisa muito difícil realmente para quem tem uma visão mais urbana, para quem tem uma visão mais pautada no carnaval, no desfile de escola de samba. A gramática da apresentação dos bois, para quem não está lá, é muito, muito mais difícil de apreender. E aí é um espetáculo muito mais complexo que o desfile de escola de samba. E aí, enfim, tem uma série de especificidades que a gente vai colocando aqui. E aí, por conta da percepção de barracão que eu tive, quando eu olhava todas aquelas feições indígenas trabalhando em barracão, e aquelas pessoas que tinham e tem, né, um total domínio da arte, sabem fazer, não tem tempo ruim, estão lá de noite, de dia de domingo e tal, tava aquela galera lá trabalhando, eu disse, gente, isso aí tem alguma coisa. E aí, a partir disso, eu fui me encantando pelo trabalho, fui me encostando lá de vez em quando, lá no barracão mesmo do Salgueiro, conversava com, por exemplo, o Jairzinho Mendes, filho do grande Jair Mendes, do Salgueiro, Jair Mendes, que fez inclusive a Águia da Portela de 2002, que tem inclusive uma foto maravilhosa dele trabalhando no barracão do professor maravilhoso Andrés Valentim, que é professor da UERJ, está nesse livro aqui, Contrários, esse livro que fala sobre o festival folclórico e tudo. E aí, enfim, quando eu muito estimulado pelo Wigner Frota, que só me faltou botar dentro do avião para ir, ele pelas próprias orientações do Felipe Ferreira, eu fui de mala e cuia para passar um mês em Parintins. Eu queria viver um pouco, porque eu tinha feito a pesquisa de campo, ou seja, eu tinha acompanhado a construção de uma alegoria da Vila Isabel em 2019, no ano de Petrópolis, feito por uma equipe de Parintins, e tinha que ver o espelho, o outro lado do espelho, como é que é a construção de alegoria em Parintins. E aí eu fui bater na porta do Eric Nakanomi, que é o presidente do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, lá em Parintins. Cheguei lá em Parintins e a primeira coisa que quando eu desembarco da lancha, né, da voadora lá, a lancha a jato, que eles chamam, né, que são 10 horas de travessia no Rio Amazonas, a primeira coisa que eu li, que eu achei foi uma escola, uma sala de aula com uns 20 curumins, assim, uns 20 curumins desenhando, pintando, e eu fiquei paralisado quando eu vi aquilo.
eu falei, meu Deus, que são essas pessoas? O que esses alunos estão aprendendo aqui? Aí a professora me viu assim, aí o menino cutucou o outro, aí, professora, tem um rapaz ali fora, não sei o que e tal. Aí eu fiquei, ela falou, o que o senhor deseja e tal? Eu disse, não, é que eu estou aqui. Aí eu me expliquei um pouquinho, ela falou, não, a gente está aqui porque o Bumbódromo já está cedido para ter o festival, né, para as obras e tal, e a gente vem para cá, para essa sala, a gente está aqui provisório, mas a gente é do Liceu de Artes. Quando eu vi aquilo, eu sou um aluno de artes, né, sou um doutorando em artes, eu fiquei encantado com aquilo. Porque é uma cidade que vive realmente para fazer artístico, tem apoio governamental, enfim, é uma coisa comovente. E a partir dali eu vivi Parintins os meus melhores dias da minha vida. Assim. Garanto isso de toda forma, porque você mergulha, nem que você queira, na festa. Porque é quando você vai fazer compra no supermercado, tá tocando toada, quando você vai para a pizzaria, o som que tá tocando é toada, aí você ouve aquela toada dos anos 90 que você lembrava. Aí quando você vê aquilo tudo, você tem uma nova concepção do que é da cultura popular. Muito orgânica e muito integrada. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. E a partir daí eu vivi durante um mês, esses 20 dias restantes no Galpão, acompanhei uma alegoria, né, do artista Álgoles Ferreira, que trabalhou esse ano, inclusive, na União da Ilha, do governador. Então, foi uma experiência assim, transformadora para mim. E eu fico muito feliz em poder relembrar isso. O Wigder tá te dando uma cutucada aí, cara. Você tá vendo aí o que tá na tela? Quer dizer, Gustavo foi para lá e só chorou. Olha, eu passei 22 dias lá, não teve um dia que eu não chorasse. De emoção e de alegria por estar lá e por aquilo ser muito maior do que eu esperava. É porque é uma experiência para você viver lá. A televisão não passa metade do que é, a explosão do que as pessoas fazem, a alegria do que é aquilo, a entrega dos artistas. E justamente é essa coisa orgânica de você estar numa ilha e a ilha toda sem função daquela festa. Sem função daquilo, só se fala nisso, nas casas da pessoa mais idosa que tiver, a criança que vai estar dançando lá o seu boi, e é uma coisa que comove a gente, porque é uma festa feita de pessoas muito dóceis. Tem uma toada do Caprichoso, que fala assim, alma tranquila e serena, que fala sobre questão de Tupinambás e tal, e que para mim é a melhor definição do que são as pessoas parintins, são pessoas tranquilas e serenas, mas que fazem um espetáculo grandioso daquele. Ver a construção daquilo tudo foi impressionante, é algo que é nababesco. Eu estou doido para terminar a minha tese, porque na minha tese eu descrevo muito essas coisas, e às vezes a gente, com palavras ditas, você não capta muito isso. A escrita, às vezes você consegue apreender um pouco maior do que foi a minha emoção, e primeiro dessa questão da travessia, de você atravessar o Rio Amazonas e poder... E essa metáfora é importante para a gente pensar o carnaval, porque se você se dispõe a sair do Rio, da capital Manaus e passar 10 horas no barco, você tem que ter muita fé do que você vai encontrar do outro lado é bom. E é isso que a gente está fazendo agora nessa travessia na pandemia. A gente tem que ter esperança de que a gente vai encontrar alguma coisa lá. Então, Parintins para mim foi transformador. Se tiver alguma outra pergunta aí mais pontual, eu posso ir respondendo também, mas se der aqui, eu fico mais 2 horas aqui falando do que foi essa experiência transformadora. Embora as pessoas possam achar que não haja uma relação direta do carnaval com o festival, a relação é orgânica. Eu vejo como uma relação orgânica. A Águia da Portela esse ano, que entrou na avenida com aquela asa toda articulada, né? Aquilo ali foi um artista de Parintins que fez. Aquilo ali foi a galera de Parintins que fez. Entendeu? E não é só a questão das alegorias, eu sei que a alegoria toca no ponto da sua pesquisa, mas não é só a alegoria em si. Qual é o sentido, se a gente for pensar numa maneira, numa grande escala, qual é o sentido da vida que possa ser maior? Qual símbolo da vida, qual manifestação de vida que talvez possa ser maior do que aquilo que a gente faz no carnaval, do que aquilo que eles fazem dentro do bombódromo, dentro naquele momento. Assim, você vive para aquele momento. Quando você vê tudo aquilo ali se desnudando na frente dos seus olhos, uma história sendo contada, um enredo sendo destrinchado, digamos assim, aquilo ali é o ápice
digamos assim, da criatividade humana, da vida humana, entendeu? É como se pintassem uma Mona Lisa por ano, ou mais, entendeu? Só que todo ano, e de forma diferente.